Eu acho interessante também que, assim, desculpa te cortar, André, que vai de encontro àquilo que você estava falando, era aquele professor mais turrão, mais Caxias, de ter aquela forma de avaliação. E eu acredito que todo mundo vê, né, que você, não, às vezes, tem uns colegas que não se dão tão bem, mas no ambulatório, no ambiente hospitalar, cara, o cara é super safo, o cara se dá super bem com o paciente e tal. Então, acho que aqueles diversos tipos de inteligência, né, o cara procurar ali o que ele consegue absorver melhor, né, de uma maneira talvez mais informal. E a gente precisa respeitar isso, né, também, né? A gente precisa respeitar, porque, assim, o melhor médico não é aquele que tira mal nota, né? Isso não está escrito em lugar nenhum. Então, assim, o melhor médico não é aquele que passou em primeiro lugar na USP. Isso não está escrito em lugar nenhum. Né? Eu acho que existem múltiplas inteligências, né? E existe a pessoa mais apropriada para o lugar mais apropriado. Né? Então, é isso que é a dificuldade da educação. A gente entender que... eu lembro que passei por algumas situações na vida, né? Assim, de me levarem a alunos e me falarem assim, olha, esse aluno aqui não tem jeito. Né? Eu vivi isso algumas vezes na minha vida. Né? E assim, aliás, isso me dava muito incentivo de fazer diferente. Né? Quando eu ouvia aquilo ali, para mim era quase que... Um desafio pessoal. Era quase que era um desafio pessoal. Rapaz, vai ter que dar certo. Né? E aí a gente fazia um trabalho de mentoria, né? Isso eu estou falando de... sei lá, de 15, 20 anos atrás, e essa palavra mentoria, ela tá super na moda hoje, né? Então, eu acho que há 15, 20 anos atrás, eu já fazia mentoria de pessoas que pareciam que não queriam nada com a hora do Brasil, entendeu? E, assim, isso super deu certo. Eu, assim, obviamente eu não posso citar nomes aqui, porque seria antiético, mas, assim, eu conheço hoje médicos brilhantes que foram essas pessoas com muitas falhas no passado, né? E o que aconteceu? Né? Viraram médicos brilhantes, sabe? Então, assim, esse modelo muito engessado, né? E eu acho que aí está o propósito que eu falei lá no início, né? Porque o propósito é esse. Né? É muito simples eu pegar um cara exponencial, um cara alto nível e tornar ele um bom médico, né? Porque isso é facílimo, não precisa nem do professor. Né? Ele já nasceu e ele iria se tornar um bom médico apesar do professor que ele vai ter. Agora, aquele que precisa ser convencido de estudar, convencido de fazer mais, convencido de ir para a prática, esse é o desafio, né, do professor bom. Né? Fazer o aluno se interessar, fazer o aluno não dormir em sala de aula. Né? E para que sala de aula? Né? Sabe? Então, isso tudo a gente tem se questionado muito. Então, assim, vamos lá, vamos pegar. Você vai a grandes empresas, as pessoas tinham horário para entrar e horário para sair. Né? Independente do que produziam ali dentro. Então, hoje não. Hoje as pessoas têm sido medidas pelo que produzem. Né? Então, assim, no final do dia eu sempre me pergunto assim, quantas pessoas você produziu para um mundo melhor? Né? Tenho me perguntado muito isso. Né? E eu acho que assim, meu saldo no final das contas é deitar a minha cabeça no travesseiro e achar que eu fiz direito. Né? Então, esse é o grande propósito. Se cada um pensar dessa forma, eu acho que a gente vai longe. E não precisa ser para educação médica, pode ser para engenharia, pode ser para o direito, pode ser para qualquer área. Né? E até para educação básica. Vamos lá na educação básica. Né? A gente precisa começar na educação básica mesmo. Né? A formação do indivíduo, ela começa ali. É verdade. Né? Aquele chip ali que você está colocando ali dentro com 3, 4 anos de idade, é o chip que vai produzir frutos no futuro. Perfeito. Né? Então, a gente precisa gastar um pouquinho da nossa inteligência, do nosso tempo, olhando para essas pessoas, entendeu? Sabe o que eu acho? Acho que talvez a gente esteja passando exatamente por esse momento de disrupção na educação como um todo, né? Você estava falando aqui, uma sala de aula tradicional, que você tem lá um quadro na frente, o professor fica em pé na frente de 50 alunos, sentado naquelas cadeirinhas, uma de frente para a outra ali, em fila, né? Onde ele vai lá e dá aula e todo mundo fica ouvindo e anota exatamente as mesmas coisas. 120 slides na aula. Assim, anota o que ele está dizendo, como deve ser feito, né? Você não tem nenhum tipo de estímulo ao senso crítico, ao senso empírico, né? Olha, vamos achar formas melhores de fazer. Não, é assim, ó. É assim que a gente faz, então aprenda dessa forma, siga. É claro que na medicina tem muita coisa que você tem que seguir, diretriz e tal, né? Mas eu digo até no ensino tradicional. E aí eu lembrei de uma passagem aqui, num livro que eu já até citei aqui no podcast, que se chama Gestão do Amanhã, que um dos autores é o José Salib Neto, que ele fez um paralelo
com a década de 40, onde as radionovelas elas eram muito famosas, né? As famílias se sentavam ali à noite, não tinha televisão, se sentavam ali ao lado da rádio para ouvir as radionovelas, né? E essas radionovelas eram um autor lá no estúdio, ele lia o texto e as pessoas ouviam aquilo e imaginavam. E na década de 60, quando veio o advento da televisão, que você agora podia assistir e não só ouvir, as pessoas não tinham entendido logo no início como usar aquela tecnologia a favor, né? Então, o que eles faziam? Eles filmavam num estúdio, como se a gente estivesse aqui, com o microfone, e o ator lá com um pedaço de papel lendo a radionovela, a audionovela, né? E eles podiam assistir o ator lá no estúdio. E demorou um tempo até virar a chave de falar assim, opa, peraí, agora a gente tem mais recurso na mão. A tecnologia agora possibilita, de repente, ao invés dele ler a folha de papel, ele pode atuar de outra forma, né? Interpretar a cena, a gente pode usar o cenário e tal. Então, será, a minha provocação é isso, será que na educação a gente já tem muito da tecnologia na mão e não está sabendo ainda reproduzir como um todo? Talvez a gente esteja passando por esse momento de virada de chave, né? Em que a gente vai usar, por exemplo, o ambiente digital e não só filmar um professor dando aula ali e mostrando um slide, que a gente já tem isso há 100 anos, né? Desde, sei lá, do ensino tradicional preparado para a Revolução Industrial numa sala de aula, né? Então, o que você acha? Você já vê isso como uma realidade? Você acha que esse paralelo ele faz sentido nesse momento? Total, né? Eu vou até te responder dando um exemplo, né? Por exemplo, lá na universidade, a gente definiu que a educação, né, dos primeiros anos do curso de medicina, ela deve ser simulada realisticamente com pessoas que interpretam cenas, né, de diversas formas. Então, o que a gente fez? A gente contratou um grupo de atores de teatro, né, e que eles simulam pacientes de todas as esferas, né? A coisa é tão realística que a gente teve uma situação de um paciente de um ator que interpretava um morador de rua, por exemplo, né? E os seguranças da faculdade vieram para entender o que era, porque se um morador de rua tinha entrado na faculdade, então é uma coisa muito realística, né? Então a gente faz isso com todas as situações mais complexas, notícia difícil e gravidez na adolescência, né? E todas as questões étnico-raciais e de meio ambiente que se tem na atualidade, né? Isso é muito legal, porque não é complexo, não é caro, né? A gente não está falando de nenhuma hard technology, a gente está falando de uma coisa super simples, né? Que é um artista de teatro, né, representar uma cena que ele é a melhor pessoa para representar, né? E o estudante de medicina viver aquilo ali, como se ele estivesse dentro do ambiente do hospital. Para que eu preciso expor o estudante de ir ao hospital para fazer isso? Então, assim, a tecnologia ela já está aí, né? E não quer dizer dinheiro, não quer dizer óculos de realidade virtual aumentada, não quer dizer 5G, né? Não quer dizer inúmeros investimentos no metaverso, né? Ela está aí. A gente só precisa adequar ela para o nosso propósito, né? Esse foi um exemplo muito simples, mas eu citaria 10 outros aqui, né? Então, assim, a gente só precisa utilizar a nossa cabeça sendo criativo, né? E a busca de um propósito muito claro, né? É o que a gente precisa fazer e mais nada. Fantástico. É isso aí. Eu acho que isso também de você deixar o estudante ele participar de uma simulação, você não expõe ele ao erro, né? Por mais que o erro seja inerente na nossa profissão, mas às vezes a pessoa tem uma dificuldade numa comunicação de uma notícia e tudo mais, acaba tendo uma aversão para aquele tema, para aquele protocolo. Isso prejudica, né, como profissional, né? Você dando um ambiente mais confortável, um ambiente mais assim, controlado, né? Você acho que favorece o crescimento. E eu vou além, Lucas. Eu acho até, sendo um pouco antagônico ao que você falou, eu acho que é muito importante o erro. O erro ele faz parte do aprendizado. Mas você possibilitar essa experiência num ambiente controlado, sem expor um paciente real, né, através de uma simulação, você absorve aquele aprendizado através do erro, porque quem não erra
talvez não consegue aprender só lendo, né? O cara tem que vivenciar aquilo, ver dar errado e ver como conserta, principalmente na medicina. Então, você ter essa etapa antes de expor ele, para ele adquirir aquele tipo de aprendizado, eu acho que é muito válido. E aí, é isso que você falou, né? Você não coloca ele numa experiência muito traumática, por exemplo, em que ele está errando e está colocando a vida ou a saúde de um paciente real em risco, né? Então, o Taleb até ele fala isso, né? Fala assim, você não pode testar a tua antifragilidade às custas dos outros, né? Você precisa ali dar o teu jeito, né? Exato, é verdade. Isso a gente transcende para a literatura, né? Hoje, a literatura da parte de gestão de grandes empresas, de grandes negócios, ela diz que os lugares muito desenvolvidos permitem 50% de erro ao longo da sua semana de trabalho, né? Isso é muita coisa. Né? A segunda pergunta é, que nível de erro? Né? Então, assim, não pode ter um nível de erro em que você exponha uma pessoa a uma situação de morte, por exemplo. Isso não é aceitável eticamente. Sim. Né? Mas a gente tem que trabalhar assim, o erro faz parte do aprendizado, no ambiente controlado é mais fácil, né? Você gravar uma cena, fazer um debriefing e reanalisar tudo que foi feito com detalhes, isso é produtivo para o aluno aprender. Né? Eu acho que é disruptivo, né? Não é chato. Não é aquela sala de aula com um atrás do outro igual um gafanhoto. Né? Então, assim, é mega legal, sabe? Então, assim, graças a Deus, eu acho que a gente evoluiu muito. Eu costumo usar um termo muito interessante, né, para os alunos lá. Rapaz, você tem aqui uma Disneylândia. Né? Eu, quando aprendi medicina, entrei na faculdade há 30 anos, né, eu não tinha absolutamente nada disso. Né? E não quero falar aqui como o senhor das informações, né? E nem como aquele papai de eu não aproveitei, você aproveite agora. Eu acho que não é por aí, nem uma coisa nem outra. Mas assim, precisa se entender que de fato é um parque de diversão. Né? Hoje aprender medicina está muito mais fácil, está muito mais divertido, está muito mais acessível. Né? Você consegue estudar dentro do seu tempo, de uma certa forma. Você consegue se conhecer melhor e saber qual é a parte do dia que você produz mais. Como eu falei, eu não produzo à noite. Né? Então eu preciso estar dormindo à noite para produzir de dia. Tem gente que produz à noite, então que produz à noite. Entendeu? Então, assim, de novo, é a flexibilidade, né? Não fazer mais do mesmo, né? Ter um objetivo muito claro, né? E, cara, ir atrás dele.